Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial nesse ambiente aberto, que seria propício, para reunir criancinhas para contar historinhas infantis. Só que a nossa história de hoje não tem nada de infantil, porque ela envolve personagens que ocuparam o poder aqui do nosso país com condutas absolutamente escabrosas. Só quem vai acreditar nas versões infantilizadas que essas criaturas começam a dar agora para crimes que foram apanhados, foram revelados, são as pessoas que estão absolutamente infantilizadas e que acreditam em qualquer coisa que faça sentido na cabeça delas nesse mundo paralelo do bolsonarismo. Só que o mundo real tem uma situação chamada cadeia, ou um espaço chamado cadeia. Não é por outra razão que o ex-presidente da República, que se encontra informalmente exilado, ele manifesta a todo instante que não quer voltar para o Brasil. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Uma das coisas que ele sabia e que ele nunca comentou é essa patifaria que veio à tona ontem, que foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, numa quantia vultosa, 16 milhões e meio de reais, que o clã Bolsonaro e os seus cúmplices estavam querendo fazer entrar no nosso país sem nenhum tipo de tributação, sem nenhum tipo de menção, sem nenhum tipo de declaração, para embolsarem essa quantia. É o que está aí como pano de fundo. E uma outra questão também, envolve um militar de alta patente aqui do nosso país, que foi ministro de Minas e Energia, num momento de privatizações, onde ele se envolveu de uma forma muito visceral com o setor privado. Ele teve ali, passou a ser um grande articulador, de interesses privados versus o interesse público do Estado brasileiro, enfim. E essa criatura, enquanto foi ministro de Minas e Energias, ele patrocinou, ou teve a sua chancela, a entrega por metade do preço, segundo várias instituições já revelaram, inclusive com canais aqui na internet, pela metade do preço, para grupos árabes. E aí, coincidentemente, nessa história aparentemente infantilizada, os árabes acabam dando um presentinho de 16 milhões e meio de reais. Será que tem alguma conexão ou os árabes são assim? Chegou na Arábia Saudita, você ganha lá 16 milhões de euros assim, na molezinha e mais, O funcionário que te entrega isso, você não sabe o nome, não sabe o que estava dentro. Gente, a situação é muito escabrosa, Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, outros serão revelados certamente no dia de hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, deixe seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades. E vamos embora, Nunca se esqueça de dar o joinha aqui nos nossos encontros, tá bom? Então vamos lá. Gente, a historinha não é nada infantil, No YouTube ainda a gente não tem o vídeo sobre o áudio que foi feito, um vídeo com áudio. Da entrevista que o ex-ministro Bento Albuquerque concedeu ao Estado de São Paulo. Mas vou colocar aqui o áudio para vocês. A cara do fogo foi essa aqui, tá? Para quem não está ligando o personagem à história, Esse cidadão aqui, o entusiasta da entrega do patrimônio público ao setor privado. Independente de ser setor privado aqui do Brasil, da China, da Arábia Saudita, enfim, o negócio era entregar, fazer negócios. Negócio. E aí, apanhado nessa história absolutamente injustificável, ele deu a seguinte entrevista. Vou ver se dá para acompanhar aqui com vocês. Vamos lá. Certo. E aí, no final da viagem, eu indo para o aeroporto, chegou lá um enviado, do governo da Arábia Saudita e entregou 2 caixas, e 2 pacotes. Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Pois não. O ex-almirante está gaguejando muito, para explicar essa história, Mas vamos lá. E aí, esses pacotes foram distribuídos nas malas, E uma ficou com o Marcos Soeiro e a outra eu não sei com que membro da comitiva, mas nenhum de nós sabíamos o que era aquelas caixas,
Não é uma coisa maravilhosa você receber no estrangeiro caixas fechadas, coloca nas malas e embarca sem saber o que estava dentro, né? Detalhe, eles estavam em voos privados, tá? Eles não estavam em aviões da administração pública. Então, eles ficaram sujeitos nessa circunstância a todos os processos de fiscalização nos aeroportos, né? Exceto essa questão aí envolvendo joias, porque isso aí, quando você está saindo de um país, o pente fino é muito menor do que quando você está entrando. Você coloca as coisas na mala, eventualmente pode passar uma coisa ou outra, né? Mas é a história sem pé nem cabeça, né? Mas vamos continuar aqui mais um pedaço do momento infantil, nada infantil? Vamos lá. E eu acho que foi o Marcos Soeiro que assinou o recibo daquilo. Quando ele foi passar pela Receita Federal, ele foi parado e aí passa no raio-x, né? Eu não estava com ele, passa no raio-x e aí disse, o que tem aqui dentro, né? Devem ter visto aqui. Ele disse, eu não sei, recebi isso, né? Da comitiva da Arábia Saudita. E aí, gente, a história, eu vou colocar para vocês o link. Quem é que seria capaz de acreditar numa história dessa, né? O ministro, como eu disse para vocês aqui, sob a sua chancela a gente teve esse tipo de situação aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aqui, né? Simplesmente os árabes presenteadores, eles motivaram esse tipo aqui de notícia. Petrobras vendeu refinaria na Bahia pela metade do preço, aponta estudo. E quem arrematou foi um grupo árabe, né? Aqui é a foto ao fundo dos diamantes, né? Das pedras preciosas, né? Que estariam sendo endereçadas à primeira-dama do nosso país. Gente, é uma coleção de crimes gigantescos, né? Quando eu falo que o ministro ele funcionou como um grande lobista, né? É só a gente ver esse tipo de fala dele aqui numa entrevista que ele deu ao Canal Livre. Vamos ver se dá para pegar aqui uma. O que está previsto de investimento no orçamento de 2020 por parte do governo federal? No orçamento de 1,5 trilhão de reais, o governo federal vai ter 19, 20 bilhões de investimentos. Você acha que é possível para a União colocar 9 bilhões na Eletrobras? Zero de chance. Então, se permanecer dessa forma, a Eletrobras, que hoje tem 31% da geração, daqui a 10 anos vai ter 14%, 13% da geração. Então, gente, esse é o personagem fazendo discurso para entrega do patrimônio público, de um modo que absolutamente compromete, né? A versão de que esse presentinho que foi dado de 16 milhões e meio de reais, gente. 16 milhões e meio de reais. Foi um mimozinho, um funcionário sem nome, não teve nenhum bilhete. Tudo indica, gente, que foi feita uma tramóia para esconder esses diamantes, essas joias. Por que não vieram oficialmente? Por que não vieram na aeronave do governo? Por que essa coisa foi terceirizada para um funcionário, né? O que na linguagem do crime ganha o apelido de bucha. Então no final da história a responsabilidade vai ser do bucha, só que a história não fecha por uma razão muito simples. O governo deixou um rastro, os personagens do governo Bolsonaro deixaram um rastro, inclusive o Bolsonaro deixou um rastro, porque ele fez um ofício para que as joias fossem liberadas e entregues à presidência da República. Bom, entregues à presidência da República para quê? Para um registro oficial ou para serem embolsadas, né? É a questão. Então, obviamente, agora os advogados do clã Bolsonaro devem estar tentando montar uma estratégia. Mas como é que você monta uma estratégia quando a luz chegou e tem vários personagens envolvidos? E mais, né? A Receita Federal tem tudo isso gravado. Vai ser possível, inclusive, deve ter áudio. Os áudios não são só vídeos, deve ter áudios. E essas situações são absolutamente reveladoras, né? E elas vão neutralizar qualquer tipo de versão que possa enganar, inclusive, algumas criancinhas ou criaturas adultas infantilizadas, mas não vai enganar a justiça e não vai enganar uma sentença. Essas criaturas hoje,
elas não têm nenhum tipo de blindagem. Então, um juiz federal de primeira instância, ao tomar conhecimento dessas histórias, se fosse um traficante, se fosse alguém apanhado com drogas, alguém apanhado com contrabando envolvendo grandes quantias de joia, ouro, qualquer coisa, qualquer juiz decretaria uma prisão preventiva dos envolvidos, dos suspeitos. Então, esse é o caminho natural. Ou então, nenhuma pessoa que esteja envolvida em nenhum tipo de situação criminosa poderá sofrer uma prisão preventiva. Qualquer versão de qualquer criminoso, qualquer situação, fica absolutamente funcionando como um habeas corpus preventivo, né? Aí, gente, eu quero viajar com vocês agora para um outro país que aconteceu uma situação nesses dias também, né? E que são reveladoras, né, da inventividade humana, e certamente o ex-ministro Bento Albuquerque ele vai querer se inspirar nesse cidadão que eu vou mostrar aqui para vocês, porque a versão dele é mais verossímil do que a versão do ex-ministro das Minas e Energia. A notícia é essa aqui, ó. Vamos ver se eu coloco para vocês aqui. Deu para ver? Múmia encontrada em mochila de entregador peruano tinha mais de 600 anos. O Ministério da Cultura peruano disse que o bem cultural pré-hispânico tem entre 600 e 800 anos e era um homem adulto. O entregador alegou que a múmia era sua namorada espiritual. Eu acho que dá para ver aqui a foto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrastar aqui mais para baixo. Aqui, ó. Aqui está a múmia perto da caixinha da entrega, tá? E mais ao fundo ali estão os pés do cidadão que foi apanhado e do policial, né? Que estava fazendo aqui a apreensão. Deixa eu colocar a foto mais para cima aqui. Aqui, ó. Ou simplesmente eu não sei se é o entregador, acho que não. Dali deve ser as autoridades aqui. A foto está sem legenda, né? Como tem um que tem uma fotografia e outro está com aqui. Múmia foi encontrada na mochila do entregador no Peru, em 28 de fevereiro de 2023. Então, o que o Bento vai dizer, né? A mesma coisa que o cara que estava com a múmia na mochila. Olha, eu não sei como é que essa múmia veio parar aí. Aliás, vou contar a verdade para vocês. Essa múmia era minha namorada espiritual. Eu carregava ela para cima, para baixo. A suspeita do Ministério ali peruano, Ministério da Cultura, enfim, é que isso estava sendo contrabandeado, né? Esse bem, essa múmia estaria sendo ali colocada de algum modo, né? Para ser colocada para fora do país, né? E foi pego ali com esse cidadão que não sabia como é que tinha uma múmia ali, né, na bagagem dele, né? Atrás ali no caixotinho. A mesma coisa que o ex-ministro Bento está dizendo, gente, é uma disfarçatez, é uma cara de pau, é uma situação absolutamente absurda e que tem uma série de crimes conectados aí, né? Mais tarde eu vou fazer aqui uma resenha com vocês desses últimos acontecimentos, apontando aqui especificamente os crimes em tese que essa gente terá que responder e mais o problemão que o ex-presidente da República terá quando ele, se um dia, né, retornar ao nosso país, e parece que ele sabe de mais coisas ainda que nós não sabemos, que quando virem à tona, aí sim, a gente vai ver que é caso para muito tempo de cadeia, né? Enfim, a justiça tarda, mas o que parece, né, ela não vai falhar não. Vamos torcer, vamos trabalhar aqui para que isso aconteça, que ela não falhe, né? Um grande abraço, gente, até mais tarde. Mande seus comentários para cá, quero saber a sua opinião. É a história para acreditar, essa do ex-ministro Bento Albuquerque, ou ele vai ter que ir para a cadeia também, né? Um grande abraço, tchau.